Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, tentando simplificar um pouco o vídeo que eu coloquei da videoaula, eu peguei algumas perguntas sobre mediunidade, eu selecionei algumas e eu vou responder para vocês agora, tá? Vou tentar responder de uma forma bem simples que todo mundo entenda e que elucide um pouco mais o assunto. Como saber se sou um médium? Bom, a primeira coisa para você saber se você é médium é você prestar atenção em você mesmo, entendeu? Nos sintomas que a mediunidade tem. No caso, os médiums, eles sentem intensamente a energia dos lugares, das coisas, dos objetos, então eles são mais sensíveis. A maioria dos médios, eles tendem a ser bipolares. Então, assim, você tá bem, de repente o seu humor muda. Isso não necessariamente é um sintoma da mediunidade, mas é um sintoma comum em médiums, tá? Pode ser que a pessoa seja bipolar e não tenha mediunidade aflorada. O médium é muito instável quando ele é médium ostensivo e não trabalha, não se educa, ele é muito instável. E ele tem grande propensão à tristeza, à depressão, à síndrome do pânico, a sono perturbado, a sonambulismo, entre outras manifestações. Então, assim, todas aquelas pessoas que sentem mais a vida, que chegam no lugar e às vezes se sentem muito bem ou se sentem muito mal, elas têm propensão a ter mediunidade ostensiva e já respondendo a próxima pergunta, deixa eu achar aqui, quando poderei iniciar os trabalhos como médium? Uma outra pergunta que eu selecionei, sou médium, o que eu faço? É o seguinte, existem casos em que a pessoa ela precisa trabalhar mediunicamente, ainda que a gente pode exercer a mediunidade de várias formas, mas a mais comum, a mais apropriada é dentro de um centro espírita, tá? Então você vai procurar uma casa espírita de sua confiança, você vai começar a participar dos evangelhos daquela casa, você vai procurar o dirigente, o responsável, você vai explicar os seus sintomas e você vai simplesmente falar: eu quero estudar, eu quero desenvolver, eu quero educar essa mediunidade. Você vai começar a estudar isso. Claro, lê muito, leia as obras básicas de Allan Kardec, o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Tudo isso vai trazer bastantes elucidações. E aí você vai começar a educar essa mediunidade e você vai começar a perceber qual tipo de mediunidade você tem, tá? Então você pode ser médium psicográfico, psicofônico, sensitivo, intuitivo, entre outros, né? Vidente, auditivo, e você vai ver qual dessas mediunidades vai se aflorar com mais facilidade. Como exemplo, quando eu comecei a trabalhar, para mim eu só era uma pessoa sensível e intuitiva, tá? Eu tinha mudanças de humor repentinos, desculpa, eu captava muita coisa que não era minha, eu já tinha todo esse conhecimento, mas eu nunca imaginei que eu psicografava, ainda que quando eu era pequena eu escrevi umas coisas que aparentemente não eram minhas, mas tal. Quando eu estudei um ano e meio, quando eu sentei na mesa, aí veio a psicografia primeiro, depois veio a psicofonia, depois veio outras coisas que agora não vem em questão, mas aí começou a vir assim mais forte, principalmente a parte da intuição, da sensibilidade ficou muito mais aflorada. Depois que eu estudei pro Reiki, ficou bem mais aflorado. Quando poderei iniciar os trabalhos como médium? Né, eu acabei de responder. Bom, primeira coisa que eu falo, estuda. Tenha bastante domínio da parte teórica. Depois, sim, você vai sentar numa mesa e você vai trabalhar. E você vai trabalhar o tempo todo. Ninguém deixa de ser médium. Ninguém é só médium dentro da casa espírita. Você é médium o tempo todo. Você acorda e dorme médium. Tá? Então, quem tem mediunidade extensiva é médium 24 horas por dia. Eu uso mediunidade no meu trabalho, com os meus filhos, na minha casa, quando eu tô sozinha. Você sente muito forte. Vamos ver a próxima pergunta. Quando a mediunidade aparece? Gente, pode aparecer quando criança, pode aparecer quando adulto, pode aparecer quando é idoso e às vezes só quando você tá na espiritualidade.
você vai ter uma mediunidade ostensiva. Não dá pra forçar a ser médium, ostensivo, médium todo mundo é, tá? Mas você pode desenvolver essa mediunidade a qualquer época da sua vida. O médium consegue diminuir a sua mediunidade a fim de não querer mais ser médium? Não, não pode. Não tem como diminuir ou eliminar a mediunidade. Ela é uma faculdade natural, como ver, ouvir, sentir, tocar as coisas, e não tem como deixar de pensar. Então não tem como deixar de ser médium, tá? Pode ser que a espiritualidade em si tranque essa mediunidade, mas por vontade do médium, pode ser que ele fique enrustido lá, sofrendo, catando milho, mas ele mesmo, vou trancar a mediunidade. Não dá, senão eu já tinha feito isso. Gostaria de saber até que ponto a telepatia e a mediunidade se confundem. Em algum estágio elas significam a mesma coisa ou são totalmente diferentes? A telepatia é a transmissão de pensamentos, sensações de uma pessoa, de um emissor, né? E para um receptor. E é um sensor extrasensorial. E existe a mediunidade telepática, né? Então o médium sente a inspiração, o pensamento do emissor e pode sem as sensações fluídicas, que habitualmente então vem aquela ideia e ele sabe falar. Tem gente que tem isso muito ostensivo e a pessoa pode estar encarnada ou desencarnada. Gente, a mediunidade, ela é tão ampla que não dá pra gente colocar tudo assim aqui. Cada pessoa é uma pessoa, cada tipo de mediunidade. Então, assim, às vezes isso acontece comigo frequentemente. Eu tô com uma pessoa perto de mim, eu tô conversando com essa pessoa e eu começo a captar os pensamentos dessa pessoa, às vezes através de imagens, às vezes através de intuição. Isso é normal, isso acontece com um monte de gente que nem sonha que é a mediunidade. A mediunidade não tá ligada a nenhuma religião. É claro que no espiritismo é onde se estuda mais, onde se fala mais de mediunidade, onde se explica mais, onde se dá para estudar mais. Mas assim, existem médiuns que são católicos, que são evangélicos, que são budistas. Não é privilégio do espiritismo, tá? O espiritismo vem abrindo aí um leque para estudar, para se conhecer mais, para se investigar mais, ainda que até a ciência já estuda a mediunidade, gente, isso é maravilhoso. Qual a solução para os casos em que o médium é assediado interminentemente por irradiações negativas e ele não consegue se livrar dela? Bom, todos nós estamos sujeitos a influenciação negativas, médium, ostensivo ou não. Quando isso se repete constantemente, a gente deve se pensar no caso de uma obsessão, tá? É quando o espírito ele começa a obsediar aquela pessoa, independente dela ser médium ou não, tá? O ideal é passar por um tratamento especializado, incluindo o passe dentro de uma casa espírita. Se você frequenta alguma religião, você pode procurar também ajuda, mas se você for médium ostensivo, é preciso vontade para desenvolver a mediunidade e se opor a influenciações negativas, tendo pensamentos positivos, mudando o padrão vibratório. E isso se faz com pensamentos, sentimentos, mudanças de atitudes, às vezes de hábitos, maus hábitos, tá? Bom, sintomas da mediunidade a gente já falou. A mediunidade não trabalhada pode prejudicar as vidas das pessoas na Terra? Sim, pode. Mas isso não pode ser encarado como um castigo, tá? A mediunidade, ela atrai espíritos, assim como o imã atrai a lima de ferro. A mediunidade não cuidada pode desequilibrar as pessoas pelos espíritos que ela atrai. Então, estudar sempre é a melhor opção. Tenho a sensação de sempre estar sendo observada quando estou sozinha. Isto é sintoma de mediunidade? É um dos sintomas, sim. Contudo, não pode se afirmar com certeza que você tenha mediunidade extensiva. Porque a mediunidade generaliza você e todas as pessoas que possuem. Então é muita coisa aquilo que eu disse. Não dá pra gente generalizar. Porque a pessoa se sente observada ou se sente alguma presença. Que ela é médium ostensivo, tá? Existe alguma diferença entre vidência e clarividência? Existem poucas discussões sobre o assunto, mas ele fala... Hermínio de Miranda considera que a clarividência é uma faculdade anímica e se aplica a visões no espaço e no tempo. Muitos interpretam a vidência ocorre no lugar onde o médium está.
Então, eu tô aqui, eu olho e eu vejo um espírito ali. A clarividência, não. A clarividência você pode ver uma coisa que tá acontecendo em outro lugar, com outras pessoas, em outros momentos, tá? Vamos ver aqui. Estou iniciando o meu trabalho como médium. Minha preocupação é exercê-la com Jesus. O que devo fazer para me sentir mais seguro? Quantas mensagens e manifestações vindas através de mim? Bom, gente, eu percebo assim. Eu vou ver se eu compreendi direito essa pergunta. Na hora que eu li a primeira vez, fiquei meio confuso, mas eu vou tentar, talvez, direcionar ela para uma outra forma. Tudo que a gente vai fazer na nossa vida, desde um alimento, cozinhar um alimento, até trabalhar ou servir no exército, você pode servir para um lado positivo ou para um lado negativo. Essa escolha é sua. Então é você quem vai escolher se você vai trabalhar do lado dos bons espíritos ou se você vai servir os maus espíritos. Existe o livre-arbítrio para isso, tá? A mediunidade é um dom gratuito e, sendo gratuito, assim ela deve ser exercida gratuitamente. Todos os meios, todos os recursos e tudo aquilo que você conseguir pela mediunidade deve ser voltada para os exercícios da mediunidade. Então, assim, vamos supor que eu psicografo um livro e esse livro vende muitos exemplares. Gente, vamos ajudar uma casa espírita, vamos montar que nem Chico fazia, que nem Divaldo faz, que ele tem a mansão do caminho, reverter isso tudo para o bem da humanidade. Tá? A partir do momento que você começa a ganhar dinheiro com a mediunidade em si, com o seu trabalho mediúnico, e você começa a pensar em bens materiais para você, enriquecimento, você já não está trabalhando pro lado do bem. Mas existe o livre-arbítrio e deve ser respeitado, tá? Bom, essas foram as principais perguntas. Eu vou aqui rapidinho dar uma subidinha para ver se tem mais alguma coisa. Mesmo se eu não for médium, posso receber ajuda no centro espírita? Claro que pode, gente. Todo mundo é bem-vindo no centro espírita. Para tomar um passe, para passar em atendimento quando no centro espírita oferece atendimento espiritual, né? E é muito bom, tá? Mesmo se vocês têm as suas crenças, outras religiões, que muitas vezes, eu acho que às vezes assim, não é nem por mal, mas é por cultura mesmo daquela religião, não acredita, sempre é muito bem recebido no centro espírita. Todo mundo, se você chega lá e você fala, eu sou evangélico, eu vim aqui tomar um passe, vem, não tem, ninguém vai tentar te converter. Os espíritas são muito abertos a isso. Ainda que eu conheço pessoas que são de outras religiões, também recebem os espíritas muito bem. Minha filha faz catequese e eu nunca deixei de falar que eu sou espiritualista, na verdade, mas assim, tenho paixão pela doutrina espírita. O que mais me consola é a doutrina espírita. E eles sempre me receberam com muito carinho mesmo. Então, não tenho nada para falar. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desses vídeos de pergunta e resposta. Esse é um tema de mediunidade, mas a gente vai fazer com um monte de tema. E se você tiver alguma pergunta para fazer, manda para mim inbox, que daí eu vou juntando as perguntas e gravo um vídeo com as perguntas de todos vocês. Tá bom? Então esse é um extra, nós vamos colocar aqui no canal como perguntas e respostas sobre mediunidade. Espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar um like para esse vídeo chegar para mais pessoas. Eu não tenho interesse nenhum em fins lucrativos com esses vídeos, a não ser que eles cheguem para as pessoas que querem aprender mediunidade. Foi o meio que eu encontrei de gravar os vídeos. Um grande beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.